A Ô, situação Samir, deixa eu do- mudar a pergunta. Olha só, pergunta é É. diferente. Você fica outro por causa do apito final, que eu só vi um trecho do programa. O Pedro não foi treinar ontem, hoje. O Hoje. Pedro não foi treinar no Flamengo hoje. O Roger Guedes foi treinar no Corinthians? Não, o Roger Guedes não tem problema nenhum, ainda segue treinando normalmente, é jogador do Corinthians. A questão é o seguinte: o Roger Guedes tem uma proposta em mãos, né, do futebol do Catar. A gente trouxe isso com exclusividade na sexta-feira aqui no UOL. A proposta, os números são surreais, né? E o Corinthians, claro, jamais cobriria isso. Cerca aí de. Pode chegar até 5 milhões de reais por mês, né? Somando salário, premiações, luvas. Isso o Corinthians internamente sabe, né? E confirma. O Corinthians não tem problema, claro, em off, né? Para confirmar esse tipo de situação hoje vivida pelo Roger Guedes. Mas uma coisa que precisa ser dita, né, na questão aí das apurações, é que a proposta para o Corinthians, oficialmente, ela não chegou. O que chegou foi uma proposta verbal via staff do Roger Guedes, né, que avisaram o Corinthians que da proposta que o Roger recebeu, né, que o Guedes recebeu, e também do que o Corinthians pode receber. Foi passado um valor que deve chegar ao Corinthians entre 40 e 50 milhões de reais, só da parte do Corinthians, que o Corinthians tem os 40% do Roger Guedes. Mas não chegou ainda a proposta oficial, no papel, tá? Então, os dirigentes do Corinthians internamente, né, as fontes que a gente tem, deixaram bem claro que o Corinthians não pode tomar posição nenhuma, porque a proposta oficial não chegou. O que chegou foi uma proposta verbal via, né, staff do Roger Guedes falando, ó, vai pintar uma proposta, né, cerca de entre 40 e 50 milhões de reais, pela parte, né, somente pela parte do Corinthians, né, que são os 40%, e agora o Corinthians aguarda para tomar alguma definição, alguma posição. Por enquanto, segue treinando, é jogador do Corinthians e não tem nada definido, viu, Razan? Ou seja, chegou para ele alguma coisa, mas para o Corinthians oficialmente ainda não. Para o Corinthians, oficialmente, é o que as fontes falam, né? Sabe, no papel, nada, né? Então não tem nada no papel ainda de proposta para o Corinthians. Eu sei que já deram por aí também. E o Duílio tem confirmado, né? Que chegou proposta. Ele dá entrevista, diz que tem proposta, o Roger também, só que ninguém explica, né? Exatamente assim como que chegou essa proposta. Então não é uma proposta de papel timbrado, né? Não é uma proposta oficial que chegou para o Corinthians. O que chegou, na verdade, foi uma proposta verbal que foi trazida, inclusive, pelos agentes do Roger Guedes. E o Corinthians está aguardando. Eu acho que o valor, viu, pelo que a gente apurou, Razan, até agrada a diretoria corintiana. Se pintar realmente, se eles oficializarem a proposta entre 40 e 50 milhões pela parte do Corinthians, eu acho que o negócio vai ser fechado, porque o Roger Guedes recebe no Corinthians 1 milhão e 200 por mês. Então, eu confirmei isso em questão de salário. E vai passar a receber lá quase 5 milhões, né? Claro que livre de impostos, 4 milhões aí por mês. Então, é algo que é inviável, né, para o Corinthians cobrir. E claro, né, a proposta precisa chegar, Razan, essa é a verdade, porque se não chegar, vai ficar nessa e ele vai seguir como jogador do Corinthians.